As pessoas pretas têm o mesmo acesso à justiça que as pessoas brancas? A palavra da vítima tem credibilidade num julgamento de gênero? Os crimes contra pessoas LGBTQIA+, são julgados de forma equânime? Por que a autoridade policial substitui o crime de racismo por injúria racial no momento do registro da ocorrência? Meu nome é Mariana Lopes e essa é minha nanoclasse sobre perspectiva de gênero e raça. O que é julgamento com perspectiva de gênero? Existem muitos entendimentos, né? Muitas autoras e autores que falam sobre perspectiva de gênero, mas eu vou trazer a minha perspectiva. Julgar com perspectiva de gênero é olhar sobre a lente da outra pessoa. Então, se você é uma pessoa branca, heterossexual, você vai precisar trocar de lugar e olhar como uma pessoa preta, como uma pessoa LGBTQIA+, você precisa, esse julgador, né, a julgadora, ela precisa ter esse olhar, trocar de lugar para olhar com essa perspectiva dessas outras pessoas que são vulnerabilizadas na nossa sociedade. Então, se eu puder trazer a minha perspectiva sobre julgar com perspectiva de gênero, ter esse olhar sensível a todas as pessoas vulnerabilizadas. Se o julgamento com perspectiva de gênero serve a outras vulnerabilidades, eu tenho certeza que sim. Nós fizemos uma pesquisa com algumas alunas do curso de julgamento do protocolo com perspectiva de gênero, né, sobre o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, e as alunas estudaram os julgamentos da América Latina, todos os protocolos, alguns protocolos da América Latina, e é impressionante como os protocolos de julgamento com perspectiva de gênero na América Latina, cada um leva em consideração um ponto. Existem julgamentos, existem protocolos que levam em consideração a emancipação financeira da mulher. Existem julgamentos que levam em consideração a violência de gênero. Existem julgamentos que levam em consideração o gênero, né, o espaço das mulheres nesse lugar. O que eu percebo é que o protocolo ele tem espaço para outras lentes de pessoas vulnerabilizadas, mas ele ainda não se serve a isso no Brasil. Eu acho que o protocolo, claro, né, de 2021, ele está começando, mas no Brasil as pessoas estão muito envolvidas em falar sobre a mulher cis, a mulher heterossexual, e aí você precisa trazer outras perspectivas da mulher preta, da mulher LGBTQIA+, precisa se trazer das mulheres indígenas, precisa se trazer esses outros olhares. Mas para julgar com esses outros olhares, é importante que esses outros olhares estejam nesse lugar de julgamento. Então, o que falta para esse espaço são pessoas com olhares diversos, mas com vivências diversas para julgar. Eu, como criminalista, a gente sempre acaba levando mais para o nosso campo de trabalho. No direito criminal é muito importante porque a mulher não tinha espaço no direito criminal, né, na advocacia criminal, nos lugares de julgamento, nem advogadas criminalistas. Se nós fomos fazer uma viagem para 10 anos atrás, nós não tínhamos advogadas, tínhamos poucas, vou dizer que não tínhamos poucas advogadas criminalistas que se destacavam, porque os homens eram muito fechados nesse lugar. E a advocacia criminal, ela foi se abrindo para que mulheres estivessem nesse espaço. Eu tenho dúvidas se ela foi se abrindo, se as mulheres foram entrando com um pouco mais de força. E do mesmo modo, nos espaços de julgamento, eu vou citar aqui a ministra Maria Tereza, que agora é presidente do STJ, é uma criminalista, e isso demonstra que a mulher criminalista tem um espaço. Então, a ministra Maria Tereza estar como presidente do STJ é muito importante para o direito criminal, para esse olhar. E aí começa a se aplicar esses protocolos sob perspectiva de gênero, julgamento sob perspectiva de gênero,
porque são esses olhares que trazem, porque são esses olhares que estudam. E a partir desse momento, eu tenho percebido até nas audiências e nas petições, eu falo que a advocacia vai ser responsável pela implantação real do protocolo. Porque se a advocacia começar a utilizar nas suas petições, utilizar nos julgamentos o protocolo, se as mulheres começarem, aí eu estou falando das mulheres realmente, se as mulheres começarem a utilizar, os homens vão começar a observar que esse julgamento talvez não seja pela sensibilização, mas pelo resultado, eles utilizem o protocolo, se utilizem do protocolo para o julgamento. Aí, das outras áreas, eu tenho certeza que o protocolo é necessário, mas eu acho que é muito importante a gente trazer a justiça do trabalho, porque é o lugar onde as mulheres são vulnerabilizadas por extremo, assim, e não só aqui no Brasil, nós temos vários casos, mas todas as vezes que nós olhamos, nós temos tido muitos casos de trabalho escravo ultimamente, né? Eu não sei se de um tempo para cá se começou a observar mais e fazer diligências para encontrar pessoas escravizadas. Um tempo atrás, nós tivemos um caso muito sensível em São Paulo, que também surpreendeu. E você vê o quanto tem de mulheres, e nós temos que trazer um outro ponto de mulheres vulnerabilizadas. As mulheres que estão chegando no Brasil, as venezuelanas, as angolanas. Essas pessoas vêm para o Brasil pensando que nós vivemos numa democracia real, e elas chegam aqui no Brasil e elas percebem que elas vão ser escravizadas, né, no trabalho. As pessoas não valorizam essas pessoas nesse espaço, contratam para subtrabalhos com valores abaixo do salário mínimo, e elas, por sobrevivência, aceitam. E essa maioria de pessoas é de mulheres. Então eu acredito que de todos os campos, além da justiça criminal, da justiça penal, a justiça do trabalho é muito importante. Mas é tão importante nós falarmos do direito de família, direito das famílias, porque a alienação parental é algo que existe para vulnerabilizar mulheres. Nós já sabemos disso, então esse campo da alienação parental é principalmente porque essas mulheres, elas são postas à prova como mulheres mentirosas, como mulheres vingativas, e é assim que eu vejo nas sentenças do direito das famílias. Infelizmente, o judiciário ainda julga com esse olhar preconceituoso. Então eu acredito que no direito das famílias também é um campo muito importante. Eu só quero voltar um pouquinho, só um minutinho na advocacia criminal, para dizer que a advocacia criminal, principalmente nos crimes sexuais e no caso falando da violência doméstica familiar, onde a palavra da vítima precisa ser a prova maior, o suporte probatório, ela é sempre posta à prova não com questões objetivas, não que o agressor, a advocacia do agressor, ela traga uma prova que conteste contundentemente o que a vítima falou. Eles falam da conduta da vítima, nos crimes sexuais, da roupa que ela estava usando. Existe um julgamento que eu estava ouvindo um podcast agora, que a mulher foi julgada pela cor da calcinha que ela estava. Então, a advocacia criminal, ela precisa com um pouco mais de urgência implantar o protocolo, porque em todas as áreas do direito nós falamos de vida, mas na advocacia criminal nós falamos dos homicídios, dos feminicídios, da perda de vida e da perda da liberdade, que eu acredito que são muito importantes para a vida dos seres humanos, da humanidade. É muito importante. Então, por isso que eu acredito que o protocolo ele precisa iniciar com um pouco mais de força na advocacia criminal. A perspectiva de gênero nos julgamentos da violência de gênero, da violência doméstica e familiar, ainda deixa muito a desejar. Eu
consigo pensar assim. E se você for trazer um diagnóstico sobre os avanços, nós precisamos falar que sim, nas medidas protetivas, por exemplo, elas já são muito mais rápidas, elas são muito mais... elas acreditam na palavra da vítima, então a medida protetiva, aí eu vou deixar aqui, porque vocês que estão assistindo a gente do Brasil todo. Eu estou falando do Paraná, aqui no contexto de julgamento que eu tenho, a minha advocacia. Eu percebo que as medidas protetivas elas saem com menos de 24 horas, passam pelo Ministério Público, vão para juiz ou para o juiz de plantão, e isso tem acontecido um pouco mais rápido. Mas para a instrução do processo, a perspectiva de gênero já começa a contestar a palavra da vítima. Acontece muito de quando a medida protetiva, e aí esse é o diagnóstico que eu ia trazer, a medida protetiva é comunicada para o agressor, ele contesta, e ele contesta já, ele aproveita a medida protetiva para fazer uma contestação já para contrariar, para deixar em descrédito a palavra da vítima. E ele já começa a fazer isso na contestação da medida protetiva. E ali o judiciário fica um pouco mais balançado, porque é um homem trazendo uma palavra. Muitas vezes esse homem contrata uma advogada, e aí eu preciso dizer que as mulheres elas precisam sim utilizar, nós, ainda mais a advocacia criminal, nós podemos trabalhar em qualquer caso, mas nós como mulheres temos que ter alguns compromissos com tudo que nós já vivemos. E nesse contexto eu vejo que os homens já estão se utilizando desses subsídios, eu vou chamar assim. Eles contratam mulheres para contar a sua versão da história. Então, eles estão utilizando o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero já ao contrário. Essa utilização da advogada criminalista eu já vejo dessa maneira. E infelizmente, a gente tem sido procurado já, e os homens já chegam com essa... Eu procurei você porque você é mulher, porque vai me trazer... vão me ouvir se a minha voz sair da boca de uma mulher advogada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas estratégias que os homens já estão utilizando. Mas eu preciso dizer que o diagnóstico também é muito interessante se você falar de relações LGBTs. A violência doméstica tem trazido já a relação entre LGBTQIA+, para o seu julgamento, para a área para o contexto do julgamento da Lei Maria da Penha. Isso é uma inovação jurídica, acho que a gente pode dizer assim, porque a lei não prevê isso, mas a sociedade, e aí eu digo que é muito importante que a sociedade se manifeste, porque a sociedade é que empurra o judiciário, se tiver força, né, por isso precisa de força, para mudar os entendimentos legais. Em 2006, nós já tínhamos relacionamentos LGBTQIA+, mas nós não percebíamos, eu acredito também que o judiciário não tinha esse olhar sensível, que essas questões já aconteciam. E eu vejo que isso tem sido muito importante para a violência de gênero, esse julgamento entre casais homossexuais. Um outro ponto que eu queria trazer aqui também é sobre a segunda instância. Muitas vezes nós conseguimos um julgamento que traga justiça à mulher que sofreu violência, e a segunda instância reforma esse julgamento. E isso não é só aqui no Paraná. A nossa segunda instância ela tem majoritariamente homens brancos, cis, e isso é algo que é muito importante a gente trazer para a violência de gênero. Nós conseguimos avançar na primeira instância com muita dificuldade, mas na segunda instância nós temos dificuldade. Se eu falar de crimes raciais, que eu ainda não trouxe, mas acho que é importante dizer, é muito mais difícil, porque nós não temos pessoas pretas nesses espaços. Então, os próprios advogados, eu escuto dos colegas ex-adversos, eles falam, eu perdi aqui, mas lá no tribunal eu vou conseguir reformar.
os próprios advogados têm certeza da reforma no tribunal. Eu vejo que o tribunal tem, assim, trazido algumas decisões inovadoras, mas são algumas, um percentual talvez de 2%, porque nós temos algumas mulheres ali que tentam, em algumas câmaras, eu estou falando do direito criminal especificamente, algumas câmaras, nós temos algumas mulheres, pouquíssimas, que já estão, que trazem esse espaço, esse julgamento. Então, por isso que acontece na segunda instância. No STJ e no STF, nós sofremos a mesma situação. No STJ, nós temos decisões inovadoras sempre muito importantes. Eu acho que o STJ ele traz muito mais inovação, porque o STF tem uma dificuldade até de julgar com celeridade pela quantidade de processos que eles julgam e pelas poucas pessoas. E aí, se formos falar de mulheres, temos 2, de pessoas pretas não temos ninguém, e de outras pessoas vulnerabilizadas também não. A ausência de pessoas vulnerabilizadas nesses espaços de julgamento, né, falando do judiciário, ela afeta e traz impactos imensos nas decisões, pela falta dessa lente que lá no começo eu falei, do olhar sensível a essa causa. Mas é muito importante dizer que na minha dissertação do mestrado eu trouxe esse questionamento. Porque quando eu comecei a falar sobre o olhar de gênero no sistema de justiça, eu tinha certeza absoluta, e eu quero dizer isso para vocês como a pesquisa empírica é muito importante. Eu tinha certeza que a presença de mulheres iria garantir um olhar de gênero. E estudando e fazendo essa análise jurisprudencial, eu observei que as mulheres tinham julgamentos totalmente contrários à perspectiva de gênero. E muitas mulheres, não era uma mulher, eram muitas mulheres. E encontrei homens que tinham julgamentos que antes do protocolo já julgavam assim. É importante trazer aqui dois casos muito conhecidos. O primeiro é o habeas corpus que concedeu às mulheres com filhos menores de 12 anos o direito de substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, teve como relator o ministro Lewandowski. E o acórdão é maravilhoso, o relatório dele traz pontos muito sensíveis ao gênero, e isso aconteceu antes do protocolo. Outro ponto muito importante é o julgamento que retirou do julgamento a legítima defesa da honra nos casos de violência contra a mulher, nos casos onde as mulheres sofreram, né, feminicídios. Foi retirado a legítima defesa da honra para que fosse utilizado pela defesa desse agressor, porque e foi o ministro Toffoli. Então, 2 ministros do STF, eles utilizaram perspectiva de gênero todos antes do protocolo. São julgamentos de antes de 2021. Então, esses 2 do STF, eles são bem importantes para a gente trazer essa informação. Mas eu tenho dúvidas se as mulheres não estavam ali trabalhando. E eu vejo assim, houve um clamor social muito importante. Eu me lembro bem do julgamento da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, que em todas as capas de jornais tinha uma mulher em São Paulo com um bebê dentro e as grades por fora e ela amamentando esse filho. Essa imagem, ela ficou marcada na sociedade. E aí o STF foi a voz da sociedade ali. Nesse caso, eu até me emociono de falar, quando a justiça é a voz da sociedade. Então, ali, e eu consigo fechar os olhos agora, e acho que todas as pessoas, quando pensam nesse julgamento, lembram dessa mulher. Então, foram 2 homens que, por clamor social, eles utilizaram
a perspectiva de gênero antes do protocolo, sobre a presença de mulheres nesses espaços, a presença de pessoas vulnerabilizadas nesses espaços. Eu estava falando da minha dissertação do mestrado, e hoje, né, terminando a pesquisa, eu cheguei, né, na dissertação de mestrado a gente não precisa chegar a uma resposta, mas eu cheguei a uma resposta, que é necessário o protocolo e é necessária a paridade e as cotas das pessoas vulnerabilizadas na mesma medida, porque nem só as mulheres também precisam estudar o protocolo. Muitas mulheres não conhecem o protocolo. As pessoas vulnerabilizadas que se chegarem nesses espaços, né, eu tenho muita fé que isso aconteça, mas acredito que ainda demora um pouco, porque a nossa sociedade é uma sociedade machista, então que não tem esse olhar ainda. E eu achei muito, e se falar desse lugar, nós estamos aí falando de muitas vagas em todos os lugares do Brasil para o judiciário na segunda instância e nas instâncias superiores. E nós praticamente não ouvimos falar em nomes de mulheres. E a sociedade vem e começa a empurrar um nome, né, de uma mulher. Eu tenho visto que tem uma juíza do Rio de Janeiro, por exemplo, que está sendo cotada pela sociedade, não, mas nos espaços de poder esses nomes não são trazidos. Então é importante que a gente pense no protocolo e que a gente pense também que as pessoas vulnerabilizadas precisam dividir esse espaço. Mas essas pessoas vulnerabilizadas precisam conhecer, estudar e utilizar o protocolo, porque não adianta ser uma mulher e não julgar como uma mulher. Nós precisamos de mulheres que tenham um olhar com as mulheres. Nós precisamos de mulheres pretas, de pessoas pretas que julgam olhando as pessoas pretas. Nós precisamos de pessoas indígenas, de indígenas que julguem olhando as causas indígenas. Eu fico até pensando, né? Temos tantos escândalos aí das causas indígenas. Como julgar, né? Eu tenho escutado, eu não vou citar nomes, eu tenho estudado sobre isso. Nós temos obrigação de estudar sobre tudo, mas ter alguém que possa falar do que conhece é muito importante. Então, virar esse jogo, virar essa mesa, ela é muito importante que essas pessoas cheguem nesses espaços e, chegando lá, que elas utilizem o protocolo. Se nós falarmos do feminicídio e da perspectiva de gênero, o feminicídio ele só teve espaço no processo penal, mas primeiro o feminicídio só abarcava mulheres que sofressem feminicídios que acontecessem no contexto familiar. Então nós deixávamos de fora as mulheres prostitutas, nós deixávamos de fora as mulheres que vivem em situação de rua e tantas outras mulheres. Então o feminicídio ele entra no Código Penal, mas ele entra para salvaguardar o direito dessa mulher que está no lar. Então parece que é algo muito fechado. E o entendimento jurisprudencial ele foi modificando e abarcando o feminicídio para outras mulheres em outros contextos, porque foi acontecendo. Eu falo sempre que o clamor da sociedade ele modifica, e esse foi um clamor. A sociedade começou, e eu digo também a Academia do Direito Penal, as mulheres da academia, é importante dizer isso, elas começaram a questionar e começou-se a julgar o feminicídio para mulheres fora do contexto familiar. Eu quero só trazer aqui que aconteceu com o feminicídio, o que agora acontece com o transfeminicídio, que é uma matéria bem nova, né? Acontece há muitos anos, mas a matéria na academia é uma matéria mais recente, e o transfeminicídio ele vai trazer justiça para as pessoas trans, para a família dessas pessoas trans que morrem pela condição de ser trans. Quando os julgamentos, esse é o questionamento de quem estuda o transfeminicídio, essas pessoas são julgadas como homicídio, nós não estamos trazendo números de pessoas trans que estão morrendo por serem trans. E a justiça, e aí eu não falo só da justiça, eu vou falar
dos poderes, todos os poderes, eles não querem que os números apareçam, porque se os números aparecerem, nós vamos justificar toda a nossa luta. Então, a dificuldade de levantar, de fazer levantamentos sobre esses julgamentos do transfeminicídio, por exemplo, é uma forma de deixar de fora essas pessoas, e a gente precisa falar do protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, que deveriam estar no protocolo. E aí, se a gente não qualifica o transfeminicídio no Código Penal, nós não há julgamento sobre isso, nós não temos os números e as pessoas trans continuam morrendo pela condição de transexuais, e as famílias também não têm justiça. Eu vejo muito esse desejo das famílias para que elas sejam julgadas como são. Porque o julgamento de uma pessoa trans que, por exemplo, tem nome de Maria, ele acontece, né? Escolher o nome social de Maria, ele o tempo todo é falado como homicídio de João. Quem é João? Se João era uma transexual e escolheu seu nome social como Maria, há 20 anos atrás ninguém nem mais sabia que Maria tinha nome de João. E dentro do júri é citado como João o tempo inteiro. Isso é uma violência. É uma violência à escolha. É uma violência à pessoa, ao que ela escolheu ser. Então, eu acredito que o feminicídio ele tem avanços, mas ele precisa alcançar esses outros espaços para que nós possamos também quantificar. E falando da justiça que as famílias esperam e que toda cidadã e todo cidadão espera do judiciário, é que ele traga a função social desse julgamento. Então, nesse contexto, o direito criminal ainda não conseguiu trazer todas as respostas para o feminicídio. E é preciso que seja observado. Mas aí eu volto, nós até conseguiremos na primeira instância, e é por isso que a legislação e o entendimento ele precisa mudar, e que existam mais pessoas vulnerabilizadas nesses espaços. Porque se nós conseguirmos na primeira instância e essas decisões forem reformadas, é uma vitória em parte. Mas é importante, até quero deixar esse recado para a advocacia. Se a sua decisão for reformada em segunda instância, e olhe para a sua decisão de primeira instância e diga: eu percorri o primeiro passo. As próximas você vai conseguir percorrer outros passos. Observe também o que o judiciário está utilizando nas sentenças da primeira instância. Eles têm utilizado muito a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é importante que a gente traga para o direito penal, para os julgamentos, o Pacto Global da ONU é muito importante, porque o Brasil é signatário desse pacto. Muitos organismos brasileiros são signatários desse pacto, e nós precisamos utilizar o pacto porque eles se comprometeram quando assinaram o Pacto Global. Então, é muito importante que os criminalistas utilizem, para além do direito penal, outras matérias que nós tenhamos que estejam borbulhando na sociedade nesse momento. Os avanços para os julgamentos nos casos de violência sexual, eles são poucos, mas eles são importantes. A Lei Mariana Ferrer, ela trouxe a violência institucional, foi muito importante para as mulheres em todos os contextos de um julgamento. Mas isso só aconteceu porque aquela audiência era filmada. Aquela audiência estava gravada, alguém poderia reproduzir. Então, acredito que é muito importante para todas as operadoras e operadores do direito que eles observem esses espaços quando chegarem para o julgamento. Se está sendo gravado, se você vai ter registro disso, porque é esse registro que pode te garantir uma outra luta, e essa luta que vai abarcar mais pessoas. Então, o primeiro ponto é esse. Então, acho que
falar da Lei Mariana Ferrer é importante porque a forma como aquele colega a questionou foi violenta, mas o silêncio do Judiciário e do Ministério Público também foi uma violência. Então, é importante que todas as operadoras e todos os operadores estejam ali atentos. Outro ponto importante é o indúbio pro réu, que a advocacia criminal utiliza muito e é muito utilizado nos julgamentos de violência sexual. Se a palavra da vítima é o estándar probatório dos crimes de violência contra a mulher, e aí dos crimes, falando sobre os crimes de gênero, os crimes de violência sexual, se é o estándar probatório é a palavra da vítima, como o agressor pode ser absolvido com o judiciário utilizando o indúbio pro réu para sustentar a sua sentença. Porque não tínhamos provas, mas a vítima que trouxe a prova. Se a vítima continuou trazendo a prova e se essa prova foi contundente, muitas vezes acho que nós temos câmeras de... só câmeras de acompanhamento nos condomínios. Nós temos muitas câmeras, até nas cidades. Mas essas câmeras elas não liberam áudio. Só que o gestual de quem agride é muito forte. Então, se essa pessoa gestualmente está demonstrando aquela violência, que pode ser uma violência psicológica, pode ser uma ameaça, sem tocar nessa vítima, eu vou até trazer isso, e o judiciário tem para si essa prova dessas câmeras da cidade, das câmeras dos condomínios, e mesmo assim absolvem o agressor como fundamento de indúbio pro réu, é descredibilizar a palavra da vítima. E aí, falando de descredibilizar a palavra da vítima, os crimes sexuais, eles são a defesa e depois as sentenças, elas são muito próximas para esse descrédito. Eles começam a utilizar a vida da vítima. Então, se a vítima, depois que sofreu violência, posta fotos na sua rede social, ela está bem, demonstrando que passou por isso e está vivendo. Se a vítima usava roupa curta, né, antes e continuou usando depois, ela deu causa a essa violência. E esses fatos, eles não são nem parte dos autos do processo. E mesmo assim, eles são utilizados pelas defesas dos agressores e eles são acolhidos muitas vezes pelo judiciário. E aí, se nós falarmos, se essa vítima teve algum comportamento na sua vida, né, que é diferente do que a sociedade... e aí eu não estou falando nem de crimes, eu estou falando só de comportamentos separados do que o olhar colonial observa. Essa vítima, ela também está sob julgamento. É impressionante, e isso eu escutei também de uma vítima, como a escolha de você aceitar ser vítima, né, levar o que a sua violência para o judiciário, primeiro para a autoridade policial e em seguida para o judiciário, é você aceitar ser julgada num processo. E é por isso que muitas vítimas ainda hoje não denunciam, porque elas sabem que elas vão ser julgadas. E que o julgamento, dependendo do espaço que ela ocupa, porque também é importante dizer isso, é claro que as mulheres vulnerabilizadas no contexto financeiro, econômico, elas sofrem muitas violências que nós não podemos nem contabilizar. Mas é impressionante como as mulheres com um padrão econômico elevado, elas também têm sofrido violência sexual e aí violência doméstica e familiar, e que elas sofrem com a violência psicológica, porque isso é utilizado e aí pelos seus agressores, não só através deles, mas por outras pessoas do contexto da família desse agressor, para tirar dela a coragem de seguir em frente. Você vai se expor, então a mulher que é vítima, ela também acaba sentando no banco da ré. Então eu vejo muito que nos crimes sexuais
a mulher ela é colocada também à prova. Ela é colocada pela justiça como a ré também. São questões da sua vida, é como se, né, falam, né? Ah, vamos observar a vida pregressa de um criminoso ou de uma criminosa. E aí nós observamos que eles utilizam também a vida pregressa da vítima. E não importa o que a vítima foi, o que ela será. O que importa é o que ela viveu naquele momento. Foi uma violência. Ela trouxe para o judiciário, ela quer uma resposta do judiciário. Quando o judiciário não responde e absolve um agressor, ele permite que esse agressor ele repita isso nesse mesmo relacionamento ou com outras pessoas em outros relacionamentos e que e aí ele pode realmente cometer um feminicídio, porque o judiciário abre a porta para essa pessoa que já não podia mais conviver em sociedade há 10 anos atrás, quando aquela primeira vítima trouxe essa denúncia, né? Trouxe a sua história para contar. Isso é algo que me toca muito, ver como as vítimas se sentem envergonhadas. Mas eu queria falar dos crimes raciais, porque nós estamos falando de protocolo de julgamento de perspectiva de gênero. É impressionante como a vítima que sofre racismo, porque a vítima sofre racismo e ela chega na delegacia e o delegado ele quer alterar o racismo para injúria racial, para que a pessoa possa conseguir a liberdade condicional, confiança. E o que aconteceu com aquela vítima foi racismo. Então, a vítima aceita a injúria racial para ter algum documento, né? E a gente estamos falando de pessoas vulnerabilizadas, ela quer sair da delegacia com um documento provando que ela sofreu alguma coisa. Então, ela aceita a injúria racial. E aí, advogado que atua com a favor da vítima, ele precisa, no contexto judicial, transformar, né? Demonstrar que não foi injúria racial e foi racismo. E a palavra da vítima é descredibilizada várias vezes nesses julgamentos de crimes raciais. E eu percebo que muitas das vítimas que foram foram clientes minhas, elas não contam nem para os seus familiares, para irmãos, para parentes do primeiro grau que elas sofreram racismo. Então isso é algo que me toca, e elas começam a pensar qual o movimento que elas fizeram para que aquilo acontecesse. Então é como se uma pessoa preta, ela precisasse viver diferente de uma pessoa branca. Então se você está numa loja, você não pode abrir a sua bolsa perto do caixa. Se você é um menino preto, você não pode andar de boné, você não pode colocar um capuz. Então é como se nós tivéssemos uma conduta que não é uma conduta extrajudicial para as pessoas pretas no Brasil. Isso, e no Brasil e no mundo. Eu estou falando do Brasil. É como se você precisasse ter uma conduta para essas pessoas. E essas pessoas começam a utilizar essa conduta para que elas não sofram com racismo e para que elas não sofram outros crimes, né? Elas não sejam acusadas de um roubo, de um furto, para que elas não sejam confundidas. E acho que, falando desse contexto da violência de gênero, que utilizar a utilização das falsas memórias nas provas também para as pessoas pretas é muito triste. Tem uma coisa que eu não gosto, é ser confundida com outra pessoa preta. Porque eu não confundo uma pessoa branca com outra pessoa branca. E as pessoas pretas acham, de certo modo, isso num contexto social interessante. Nossa, trocaram nosso nome porque nós somos muito amigas. Eu não aceito isso. Porque assim como trocaram o nosso nome num contexto de amizade, eles podem trocar o nosso rosto num julgamento. E é isso que acontece, infelizmente, no Brasil. Nós vemos muitos casos de vítimas que fazem o reconhecimento facial e que elas se confundem, porque o Brasil tem uma máxima que ninguém gosta de falar, mas eu vou dizer: todo preto se parece. Isso é uma mentira. Nós nos parecemos na cor da pele, mas nós somos pessoas diferentes no nosso rosto, nos nossos corpos. Por que as pessoas não nos reconhecem? Porque elas, na verdade, nem nos olham no dia a dia, elas nem convivem conosco.
E então, para essas pessoas, nós somos pessoas idênticas porque não convivem. Então, esse olhar do julgamento que se contamina por uma prova de uma falsa memória, e ver o quanto o encarceramento no Brasil é a resposta, né? É a ponta desse reconhecimento, é muito importante. Mas é bom dizer que o clamor social, mais uma vez, ele tem se imposto nesses espaços, porque as pessoas pretas têm conseguido a liberdade rapidamente, mas elas vão para a prisão, elas passam lá 3, 4, 5 dias. E eu sou advogada criminalista, eu frequento, né, muito presídios, e eu fico pensando o que é para uma pessoa que não cometeu um crime ficar presa 5 dias junto com criminosos, se ela não é criminosa. Então, eu queria deixar esse questionamento, essa minha indignação sobre isso. Falar sobre como o judiciário pode e deve combater e implementar ações que combatam os crimes raciais é tão importante porque houve esse pacto nacional de equidade racial. E nós tivemos à frente o ministro Sebastião Reis, mas não só ele, várias pessoas pretas que participam do sistema de justiça compuseram com ele uma comissão. Pessoas da Defensoria Pública da União, advogados e advogadas, promotores e promotoras. Houve um grupo de trabalho para que esse pacto existisse. E esse pacto ele foi implantado, foi gestado por pessoas pretas. Isso foi muito importante para as pessoas pretas no Brasil, porque eu entendo que quando você se enxerga nesses espaços, você acredita que isso foi feito para você, que realmente foi feito para te proteger. Então eu acredito que o pacto ele realmente protege as pessoas pretas, porque foram pessoas pretas que já foram cortadas por preconceitos. Elas entendem que para chegar naqueles espaços, elas percorreram caminhos longos, e o que elas querem é que as pessoas possam chegar nesses espaços também por caminhos um pouco... que os caminhos sejam encurtados para que as outras pessoas possam chegar nesses espaços. Eu acho que esse ponto é um ponto importante da gente colocar. Um ponto e o pacto trouxe respostas importantes, como a equiparação da injúria racial ao crime de racismo. Já houveram decisões que já equiparam, e é importante que o judiciário implemente, porque nós vemos na primeira instância, às vezes eu tenho a impressão que o judiciário ele não se comunica, o que a gente sabe que não é verdade. Eles têm uma comunicação poderosa entre eles, uma comunicação que aquele poder ele dá para essas pessoas. Então, quem está na primeira instância, é claro que sabe o que aconteceu no STJ, no STF, mas se utiliza de eu não sabia, porque a primeira instância usa muito eu não sabia disso, eu não sabia. Quando, trazendo aqui a Lei Júlia Matos, quando a gente passou pelo Paraná falando da Lei Júlia Matos, que é uma lei específica de gênero, que fala sobre os direitos da mulher advogada, em muitos lugares que eu cheguei da primeira instância, os juízes e as juízas diziam, eu não conhecia essa lei. Então, os juízes e as juízas, eles se utilizam muito do eu não conhecia. Então, é importante que esse pacto e que o impacto desse pacto, ele seja trazido por outras pessoas. E aí, os estados, eles precisam abrir esse leque e trazer divulgação e chamar todas as pessoas aí. Eu falo que a Defensoria, o Ministério Público, a Advocacia precisa chamar o Judiciário para essas discussões nos seus estados, para que eles não utilizem eu não sabia. Se nós pensarmos sobre os crimes de tráfico e da forma que eles são julgados
e de como a falsa prevenção, eu estou fazendo prevenção, mas é uma falsa prevenção do tráfico nas cidades, invadindo as favelas e matando pessoas que não tinham nenhuma conduta, não existia sobre elas nenhuma suspeita sobre crimes, e essas pessoas morrem como os criminosos, junto com criminosos, simplesmente pela cor da sua pele. E aí o perfilamento racial ele é importante trazer. E o último julgamento no STF, eu pude acompanhar um pouco a repercussão desse julgamento. Mas eu queria voltar um pouquinho num julgamento que teve há uns anos atrás, no Rio Grande do Sul, falando sobre as religiões de matriz africana que utilizavam animais para fazerem suas reuniões, que utilizavam isso nas suas reuniões. E aí eu não estou aqui colocando a minha opinião, mas foi muito interessante que o Dr. Edio, que era o advogado desse julgamento, né, que foi quem trouxe o julgamento para o STF, ele falou assim que muitos daqueles ministros que estavam ali usavam sapato de couro, não couro sintético. Então que o julgamento ele não estava acontecendo por causa do animal que era sacrificado, como eles utilizam, era a palavra utilizada no julgamento, que os animais eram sacrificados nas religiões de matriz africana. E ele falou: vocês usam sapato de couro? E ele falou: vocês estão preocupados com a galinha preta da macumba. Ele usou essa frase, assim, que é uma frase muito contundente. E vocês não estão preocupados com as pessoas pretas do Rio Grande do Sul. Então vejam como o preconceito e ele vai acontecendo, a discriminação ela acontece às vezes de forma a alcançar o entorno da pessoa, para que não se diga: não, mas eu não estou sendo racista, não estou sendo preconceituoso, porque eu estou falando da galinha preta da macumba, que é um animal. E ok, né, se a gente pensar sobre isso e a gente falar sobre as questões do sacrifício de animais, do direito animal, mas ninguém estava pensando no direito do animal, estavam pensando em encerrar uma reunião que as pessoas pretas faziam. Tirar a força de algo que para eles é sagrado. Então trazer esse julgamento ele é importante para a gente falar agora do perfilamento racial nas favelas, porque é justamente o que acontece nesses julgamentos do tráfico nas favelas. Eles querem fazer uma higienização social, e aí eles não estão preocupados se é o traficante ou se é o menino que não tem nem tá junto com o tráfico, que estava indo para a escola, estava com os livros na mão. Eles querem utilizar esse mesmo espaço, só que agora de forma contundente. Não mais. Vejam como as coisas. Lá atrás era a galinha preta, estava em volta. Agora ninguém mais tem vergonha, e nós vivemos anos muito difíceis no Brasil. Então ninguém mais tinha vergonha de dizer dos seus preconceitos, das suas discriminações. E isso, se a pessoa no seu ambiente privado não tem vergonha disso, de falar entre os amigos que é preconceituoso, tem comportamentos discriminatórios, e aí ela pega um microfone e ela fala sobre isso, e ela empodera pessoas que tinham vergonha de falar sobre isso, mas já pensavam assim, e que se empoderaram dessa discriminação. Isso é resultado agora nos julgamentos. Nós tivemos, infelizmente, uma declaração da subprocuradora falando que os crimes, que as pessoas pretas não eram objeto dos julgamentos do STF. Eu automaticamente pensei assim: o protocolo ele traz a prioridade de julgamento para mulheres e todas as questões raciais, então ela não conhece o protocolo. Mas aí eu fiquei pensando: será que agora os processos, para chegarem nas instâncias superiores, eles têm que vir com aquele adesivo vermelho dizendo prioridade 65 anos, prioridade menor,
E agora colocar, este é um processo de uma pessoa preta na sua capa, né? Eu tô falando, agora a gente fala da capa eletrônica. Porque se a subprocuradora não conhece de quem ela, naquele momento ali, ela é o órgão acusador, de quem ela, para quem ela está falando, né? Ou acusando ou defendendo essas pessoas vulnerabilizadas, nós vivemos problemas graves no Brasil. Ela não conhece. E aí outro ponto que eu pensei é que as pessoas pretas não têm julgamentos que cheguem ao STF. Então só julgamentos que chegam são julgamentos com relação às questões discriminatórias, ao tráfico que traz o perfilamento racial o tempo inteiro, o reconhecimento, que é do direito penal, né? O reconhecimento, principalmente o reconhecimento facial, se a gente falar do reconhecimento das pessoas como prova, né? A prova. E então as pessoas pretas não têm processos das famílias, não ingressam com processo no direito das famílias, no direito previdenciário, no direito administrativo. E aí, no direito civil, as pessoas pretas só chegam no STF quando se trata de direito penal. Se nós temos alguém na última instância, na nossa última porta, que pensa isso, talvez nós precisamos pensar se precisaremos colocar adesivos, né, na primeira capa, na primeira página, dizendo que essas pessoas são pretas. E aí eu digo mais uma vez, é necessário quantificar, porque se ela diz isso, nós não temos números. Nós não temos, no preenchimento das ações, nós não temos ali quem é o paciente desse habeas corpus, como ele se identifica como raça, como gênero, sexualidade. Então, nós não vamos conseguir ter números. Então, fica aqui também uma proposição, né, de pensarmos em que o preenchimento para essa proposição de ações para as instâncias superiores também conste ali as questões raciais, gênero, que tragam essas questões para que a gente possa quantificar, para que nós não precisemos mais, ao assistir o canal de justiça, ouvir a subprocuradora falar que as pessoas pretas não são objetos das ações. Então, esse é um ponto que eu entendo muito importante e muito triste ainda no Brasil. E para encerrar, eu queria dizer que um outro olhar que eu tive é que realmente as pessoas pretas não chegam nos grandes julgamentos porque elas não conseguem pagar os grandes escritórios. Talvez ela esteja falando desses julgamentos que as pessoas pretas não têm condições de seguir. Porque nós sabemos que nas instâncias superiores existem escritórios especializados para trabalhar a advocacia. Tem escritórios em Brasília, muitos escritórios especializados para trabalhar nas instâncias superiores. Então, as pessoas pretas não têm condições de pagar esses escritórios. Deixo também aqui, então os escritórios precisam abrir espaço pro bono para que as pessoas pretas possam chegar não só pelos crimes, pelo direito criminal, para que elas possam chegar em outros espaços. Aí também falar de pessoas indígenas, de pessoas vulnerabilizadas. Eu falei do transfeminicídio, como seria importante que as cortes superiores julgassem transfeminicídio e que nós já tivéssemos um entendimento para as outras instâncias. Então, é importante que os grandes escritórios, eles também se dediquem a essas causas vulnerabilizadas pela sociedade.